Chegando para mais um giro de notícias e é praticamente um giro da base. Doideira, porque a gente vai falar de muitos jogadores que, na verdade, são 3 jogadores, que, na verdade, para muitos estão num contexto de base e não num contexto de futebol profissional, mas todos eles interferem no futebol profissional. A gente vai falar aqui sobre o Luan Brito e esse empréstimo para o Porto. Vamos dar informação e opinar também, porque muita gente quer entender melhor essa situação. Sobre o Juan Macias, da LDU, que está vindo para o Fluminense, também jogador de base. E sobre o Iago Ferreira, que não é o Iago Felipe, e a gente está usando outro sobrenome dele. É o Iago Ferreira, da base, né, em tese, e que talvez seja o primeiro exemplo daquilo que a gente falava lá atrás do que poderia ser o Sub-23, tá? Enfim, tá treinando no profissional. Vamos entender melhor isso depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação, eu sou tricolor de coração. Um like seu aqui embaixo ajuda bastante, mas também se achar o vídeo ruim, pode apertar no dislike, não tem problema. Agora, seu comentário com a sua opinião também é importante sobre essas notícias e não esquece de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Vamos lá, tá? Vamos começar falando sobre o Iago de Paula Ferreira. É o Iago, eu vou até botar foto, porque talvez algumas pessoas não o conheçam. Assim, é fato, né? Tá aí a foto do Iago, pra quem não conhece, o Iago, ele é filho do Iranildo, ex-jogador de futebol. Enfim, vamos lá, tá voltando pro Iago aqui. Iago, ele, segundo o Vitor Lessa, tá sendo efetivado no time principal do Fluminense. Ele é um meio-campista, canhoto. Por que eu falo meio-campista? Porque eu já vi ele muito Iago Felipe, assim, eu já vi ele jogando em várias das posições do meio-campo. Mas durante uma boa parte da carreira dele, até mais lá atrás, quando eu fui fazer essas pesquisas sobre Calegari, para fazer aquele vídeo do lateral e de volante, vendo o que ele de fato fez na base, o Iago aparecia como titular diversas vezes como camisa 10 e uma outra vez como camisa 8. Então pode ser um jogador que vai ser incorporado ao time profissional para disputar posição ali com o Lima, com o próprio Iago Felipe, com o Michel Araújo e tentar ali uma outra entrada no lugar de Ganso ou de Martinelli, enfim, ou John Arias, pode jogar nessas posições meio de campo. Não sei como o Diniz está vendo o Iago. Aí você fala, pô, Gabriel, mas o Iago ele é da base, né? Sim, ele não tá lá na copinha, não? Não, porque o Iago tem 21 anos, mas ele faz 22 agora em 2023, a Copinha Sub-20. Então ele já não é Sub-20 há 2 anos, né? O último jogo dele pelo Sub-20 era ainda em 2021. E por isso que eu falei do Sub-23. Porque lá no início, quando falaram do projeto Sub-23, a princípio, falavam que era o quê? O garoto estourou a idade do Sub-20, o Fluminense, ao invés de emprestar ele pro Londrina e deixar ele treinando lá, enfim, se o Londrina quiser encostar, encosta, o Fluminense tinha ele aqui. E aí, se o Fluminense quisesse, de repente, uma urgência, deu problema, quer poupar o time todo, tá, o jogador já tá aqui, não precisa pedir de volta do Londrina, alguma coisa assim. Então essa era a ideia, era dar 2, 3 anos a mais para um jogador que não se desenvolveu, tem qualidade, mas não se desenvolveu tudo até o final do Sub-20. E aí depois, enfim, eles até acrescentam também o fato, pelo menos não falavam na época, não sei se era antes já, o fato do jogador que saía de Xerém, por exemplo, aconteceu aí onde eles incluem o Martinelli, incluem o André, Luiz Henrique, essa galera toda que era. O garoto saía de Xerém, vinha treinar no profissional, só que treinava com o Sub-23 e jogava 2, 3 partidas pelo Sub-23 antes de ir pro profissional direto. E isso fazia com que essa transição fosse melhor. Essa foi a outra lógica do Sub-23. Mas voltando para a primeira, que é a do Iago que eu falei, talvez ele seja o primeiro, porque todos os jogadores que estouraram a idade e foram pro Sub-23 pouco recebem de chances no time profissional. A prova disso é esse montoeiro de jogadores que foram emprestados agora no início do ano para jogar o Carioca, tanto pelo Bangu, teve jogador emprestado para o Volta Redonda, e o Iago, apesar de ter recebido uma sondagem de empréstimo, segundo o Vitor Lessa, para jogar num time do... Deixa eu achar aqui exatamente de onde era o time. Era do Brasileiro, porque eu jurava que eu tinha lido do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter tido essa proposta, o Fluminense preferiu ficar. Diniz já gosta do jogador, já chegou a ver ele mais de perto no ano passado e tá vendo melhor agora. Vamos ver, né? Torcer, né? É um moleque que, cara, muito tranquilo, assim, de cabeça. Todo mundo que comenta, assim, as coisas internas. Eu gosto muito de saber a cabeça dos jogadores da base, assim, porque eu acho que isso é uma coisa muito mais determinante, às vezes, do que o futebol. Porque tem jogador
que tem a bolinha mais ou menos, mas que tem a cabeça boa, consegue virar profissional, fica aí um tempão jogando na Série B e tal. Agora, tem jogador que tem muita qualidade, mas não tem cabeça. E aí a gente fica puto. Por que não dá chance? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? E você vai ver e a vida do cara é completamente maluca. Obviamente, esse caso extremo é o caso de John Kennedy, né? Pela situação que tá. Mas vamos ver. Vamos passar para a próxima notícia. Próxima notícia é sobre Juan Macias. Eu tive até que parar aqui para poder lembrar exatamente. Vamos lá, tá? A notícia, ela é uma entrevista do Jorge Callejas, que é um dirigente da LDU, mais próximo da base da LDU. Até no Twitter tem só até perfis diferentes, formativas LDU. É como se o Xerém tivesse um perfil diferente, né, no Twitter. Mas olha aqui, a entrevista dele à rádio FB 105.7 FM, uma rádio lá do Equador, em que ele fala o seguinte, falando sobre o Juan Macias, ok? Jogador da LDU. Fluminense e Inter de Porto Alegre, tá a tradução aqui embaixo já, se interessam por Juan Macias. Com essas ofertas, os meninos estão muito animados, com o grande salto que estão dando. Estamos dando todas as facilidades e esperamos que se concretize. Ele pouco antes estava falando sobre a notícia que recebemos é que temos 7 convocados para a seleção sub-20. E isso nos dá muita felicidade. É o resultado de um trabalho que estamos fazendo no Xerém da LDU e esperamos que vão muito bem todos os garotos. Porque a convocação para o Sul-Americano, 7 dos jogadores da seleção equatoriana no Sul-Americano Sub-20, que Alexander foi convocado, inclusive, para a seleção brasileira. 7 desses garotos da seleção equatoriana são da LDU. Aí ele fala do Juan Macias, ou seja, deixa eu completar aqui embaixo, que aí fica mais fácil, tá? Juan Macias está muito perto de acertar a venda, estamos muito perto de acertar a venda para o Fluminense. Será uma venda definitiva, que se concretizará nos próximos dias. Essa notícia beneficia a LDU e também teremos teremos uma porcentagem dos seus direitos para vendas futuras. E aqui ele começa a falar, hoje só temos ofertas à Vera, né, propostas pelo Juan Macias, mas sabemos de sondagem de outras equipes, mas a única opção clara enfim, aí ele cita que acho que é um apelido do Juan Macias, né, Del Gato. Enfim, voltando aqui então, é um moleque, o Juan Macias é um garoto, assim, isso é um fato. É um moleque de 17 anos, que estaria vindo da LDU, ele joga como meio atacante, e essas posições no sub-17 ainda são muito... Tudo bem que ele agora não vai ser mais sub-17, né, porque ele faz 18 agora em 2023, ele é 2005. Essas posições ainda são muito incipientes, o cara pode ser meia hoje, no jogo seguinte ele jogar mais aberto, enfim, são coisas diferentes. Mas é um jogador de frente que já estreou pelo profissional da LDU com praticamente 16 anos. Ele tinha acabado de fazer 17, jogou 2 partidas pelo profissional da LDU e, enfim, jogou uma agora no final, mais pro final do ano. Então, assim, querendo ou não, é um jogador que, assim, me agrada. É o tipo de compra que me agrada o Fluminense fazer. A gente não sabe valores ainda, mas eu acho que é a amostra de como o mapeamento do scout... o scout é um departamento muito grande, né? E aí você tem ali a análise de desempenho do time que tá jogando, você tem a análise dos adversários, é um outro departamento dentro do scout, e você tem a análise do mercado, né, dos jogadores, que é a captação. E essa captação funciona muito bem para jovens jogadores, principalmente os que vêm para Xerém. Basta você ver que cada jogador que é revelado pelo Fluminense tem lá, não, com 13 anos eu vim pro Fluminense, não, 14 anos eu vim pro Fluminense, não, cheguei aqui no Fluminense com 15 anos e tal, porque funciona muito bem essa molecada que vem de Algodão na Bahia, igual o André, que vem bem de longe do Mato Grosso, igual Calegari, enfim, funciona muito bem isso. Pro profissional, por vezes nem tanto, até porque a negociação é um pouco mais difícil e tal,
A adaptação, a idade, é tudo mais, né? Não é a mesma coisa da base. Mas é legal, assim. Vamos ver como é que o Juan Macias chega. Vai ser um moleque que vai ter tempo, mesmo sendo estrangeiro, tempo de se adaptar e tal, de treinar com calma. Vamos ver. Vamos esperar, de fato, concretizar a negociação, apesar de parecer já estar concretizado, pra ver como que vai funcionar. Esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball. E, cara, você deveria baixar o aplicativo. Porque, não, Gabriel, mas eu não gosto de informação. Pô, beleza, você não gosta de informação, tá ok. Mas você gosta, né? Você tá assistindo Raiz Tricolor. Link tá aqui na descrição, tá? O QR Code vai ficar aqui do lado um tempinho. Sua última chance pra baixar uma... Não, na verdade, vai ter outros vídeos aqui patrocinados de novo. Mas a sua outra oportunidade aí de baixar uma... Vai lá. Vamos falar agora sobre o Luan Brito, cara. Primeiro, eu queria mostrar um vídeo meu do Canal 20... sobre o Luan Brito. Eu dou muito mostrador de vídeo, né? Fiz isso do Raio X de Cristiano. A gente indo pra Taubaté na terça-feira no iniciozinho da tarde. Eu tinha falado sobre esse interesse de Luan Brito. Mas eu vou mostrar aqui o vídeo e... Enfim, depois eu comento aqui com calma. Mas aí exclusiva no Canal 20? Pode isso? Pode? Então, Luan Brito recebeu proposta do Porto. De fato. Não é exclusiva porque lá há um mês atrás, eles já informaram isso já também. Chegaram a comentar isso. Mas aí... Isso não tá vazado não? Não. De fato, recebeu proposta do Porto. Vou tentar apurar mais, talvez no pós-jogo tenha mais informações. Mas a princípio é isso. Enfim, aí depois a gente muda de assunto. Aí, vamos lá, Gabriel, você tá querendo o quê? Você tá querendo dizer que é exclusiva do Luan... Não é. Porque que eu não dou... Vamos lá, a notícia agora. Que o GE. Globo publicou que Luan Brito recebeu uma proposta e já tem um acerto encaminhado com o Porto. A matéria do Davi Barros, do Gustavo Garcia e do Thiago Lima. Davi Barros, que é o novo setorista do Fluminense lá no GE. Globo. Ou seja, eles trazem, obviamente, a informação completa, inclusive com valores, que é o que eu vou falar já já. Mas é porque eu soltei isso no Canal 20 e eu tava tentando apurar justamente se já tava acertado. E lá em Taubaté acabou que, como a gente chegou atrasado, enfim, deu tudo, eu não consegui trocar ideia com ninguém do Fluminense lá interno e tal por lá. Publiquei isso no Canal 20, mas óbvio, crédito de notícia é um negócio bem específico e sério que... quem trabalha conhece e sabe como fazer, né? Mas o crédito, obviamente, é do GE. Globo, que foi quem deu. Esse até que eu falo, mas já falaram disso há um mês atrás. Era um jornal de Portugal comparando ele a Evanilson, não era nem a notícia. Depois eu fui procurar, não era uma notícia de que, não, tinha proposta, alguma coisa assim, não. Enfim, voltando agora pro assunto aqui especificamente. Luan Brito, atacante da base, jogou... o pai dele jogou no Fluminense, Marco Brito, funcionário também do Fluminense. Luan Brito tá no Sub-20, tá no último ano dele de Sub-20, ele é 2003, é um atacante que teve um destaque absurdo em 2021. Em 2022 ele foi ok, assim, óbvio, também comparando com o que foi 2021 dele. Então, assim, é um jogador que tem muita qualidade e, sabendo dessa informação, eu fui assistir o jogo lá em Taubaté contra o Porto Vitória, observando muito o Luan Brito. E ele não fez uma boa partida. Obviamente, quando você tem um acerto encaminhado com isso, talvez aquilo que eu tava falando, psicológico, cabeça. Moleque, às vezes ele não tá mais com cabeça. E, inclusive, é provável que ele nem complete a copinha no Fluminense. Qual é a proposta, Gabriel? Até agora você não falou. Um empréstimo para o Porto. A proposta do Porto é de que Luan Brito vai emprestado, lembrando, ele é jovem, não tem nenhum jogo pelo profissional ainda, fique 1 ano e meio lá, ou seja, fique até o final da temporada 23-24, exatamente, até o meio de 2024. 1 ano e meio lá. E o Porto teria uma opção de compra, ao final desse período, por 3 milhões de euros. Esses 3 milhões de euros estariam ali equivalentes a 80% dos direitos de Luan Brito. Lembrando que Luan Brito, se você olhar lá no portal da transparência, o Fluminense é dono de 90% dele. Outros 10% são do próprio jogador. Só que o Fluminense tem ali, no caso do Luan Brito também,
10% de exclusividade de venda lá pro representante. Então, o Fluminense numa venda teria direito a 80%. Eu não sei como que seria partido isso. Se o Fluminense estaria esses 3 milhões de euros, né, na opção de compra, o Fluminense estaria ficando com alguma coisa depois. Imagino que esteja ficando com 10, 15%. Vamos lá então. Análise agora. Luan Brito tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem. Ou seja, ele para esse empréstimo, obviamente, ele não vai ser emprestado e voltar para cá faltando 6 meses só do contrato. Ele vai renovar o contrato de novo com o Fluminense. Eu não acredito no Marco Brito. O Marco Brito não é empresário dele, tá? É só o pai, tá junto, porque foi jogador e tal. Mas o empresário dele é um cara chamado Fábio Costa, que também não é o ex-jogador, o ex-goleiro Fábio Costa. O que eu imagino, tá? Eu não acredito que o Marco Brito fez aquela pressão que a gente já viu, por exemplo, Kaique fazer e outros jogadores, que olha só, a gente tem a proposta do Porto, ou a gente vai esperar que até 2024 ele não vai renovar mais, a gente vai embora, ou você empresta a gente e a gente renova o contrato. Não acredito que tenha sido muito assim a negociação, não. Mas vocês sabem que eu sou o cara que é muito a favor da venda. Principalmente quanto mais incipiente ou seja, quanto mais cedo os valores se tornam melhores. É postura minha, tá? Por que isso, Gabriel? Porque futebol é um negócio muito volátil. O Fluminense recebeu uma proposta, acho que em 2021, se eu não tô enganado, era de 5,5, 6 milhões de euros por John Kennedy. Você consegue imaginar hoje John Kennedy sendo vendido por esse valor? Você com poder hoje, você aceitaria lá atrás? É isso que eu tô falando, o futebol é muito incipiente. Quer ver outro exemplo? O Fluminense recebeu uma oferta de 5 milhões de euros, e tinha mais alguns bônus, alguma coisa, pelo Martinelli, em 2020, no final de 2020, né, no início de 2021. Não era boa a oferta, né? Por Martinelli, o volante titular do Brasileirão e tal. Ao longo de 2021, início de 2022, essa oferta era maravilhosa. 6 milhões, 5 milhões de euros por Martinelli, um volante que estava no banco, que nem estava jogando. Aí agora ele termina o ano titular, essa oferta de novo já não é... Entendeu? O futebol é muito volátil. O Luan Brito, não acontece uma lesão, não dá em nada e acabou. Só que assim, aí vamos lá. Então normalmente eu sou a favor da venda. Óbvio, tem que negociar, tem que conseguir um valor. Tem valores que são descaradamente ridículos. Então eu não tô falando que tem que aceitar toda a proposta, não. Isso é óbvio, tá? Mas eu normalmente tendo a, quando é muito cedo, a chance desse garoto não virar, a chance de lesão, isso pode acontecer. E não é nada, são 17 milhões de reais aí no Luan Brito. Só que, aí vem essa negociação específica, o que eu não gostei, tá? Não tenho gostado. O risco tá na mão do Fluminense. O Porto tá pagando quanto nesse empréstimo? Na matéria do GE não fala que o Porto vai pagar algum valor. O Porto tá pagando quanto? Porque senão, o Porto tá levando um garoto pra utilizá-lo por 18 meses, se ele jogar bem, o Porto pegou barato, se ele jogar mal, o Porto devolve e não deu nada. E aí? Qual que é a vantagem do Fluminense nessa? Porque se o Luan Brito ficar aqui por 18 meses e ele tiver oportunidade, como o Porto provavelmente vai dar pouquíssimas oportunidades pro Luan Brito. E aí? Se ele tiver as oportunidades, será que não consegue vender também por algo parecido? E além disso ainda ter utilizado os serviços do jogador? Tem que lembrar disso também. Quanto mais tempo o jogador fica no Fluminense, o valor dele cai, porque a gente tá usando o jogador também. Se ele tivesse sido vendido cedo lá pra fora, lá fora já tava utilizando, a gente não via nem a cor da coisa, mas ganhava mais dinheiro. Então, assim, no caso do Luan Brito, eu quero muito entender como é essa negociação. A matéria do GE não explica isso, né? Ela não tem informação se o Fluminense receberá algo pelo empréstimo. Ah, não, Gabriel, é 1 milhão de euros pelo empréstimo e mais 3 da opção de compra. Pô, beleza. Aí a gente pode começar a conversar, eu vou pensar que isso valeria a pena e tal, mas eu não vou ficar gastando agora numa coisa que eu tirei da minha cabeça aqui. Então, assim, nesse momento, se não pagarem nada pelo empréstimo, me parece... Não vou usar a expressão aqui que as pessoas usam, mas, assim, um trato da formiga com açúcar. Quem conhece a expressão? Que a açúcar entra com o alimento e o alimento é ela mesma, e a formiga só comendo. Péssimo exemplo, mas para não usar outra expressão. Sim, porque o demérito tá todo na mão do Fluminense. Lembrando, o negócio de Evanilson com o Porto não é o Fluminense que faz. Ele vai lá pra fora com a chancela do Fluminense. Mas o negócio é da Tombense. E eu participei de um programa de Portugal, aqui inclusive no canal tem um vídeo com a minha participação de lá e tal, em que eles falam tá vindo de um time da Série C, sobre o Tombense. Pra eles vieram da Tombense. Então assim, eu quero entender melhor.
O modo como foi até agora não me agradou. Esse negócio de empréstimo 18 meses de graça. Vamos ver. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.